André, muito obrigado por me imergir neste universo. De facto, como dizia o Conde Drácula, não há nada mais simpático de nos chamarem para um espaço e para uma casa. Espero não abusar e ter um mínimo de equilíbrio e de sentido. É claro que o que me move é uma curiosidade muito grande que queria que transpirasse cá para fora. Saber coisas, eu vou tratar por tu um pouco à espanhola, mas saber de onde começou isto tudo, o que nos rodeia. E para já, os parabéns pelo banho de cor, de estética e como é que eu ia dizer, dá-me um certo conforto, esta aparente desarmonia. Obrigado. Eu não sei muito bem como é que cheguei aqui. Desde muito pequeno sempre gostei muito de desenhar. Penso que talvez tenha sido começado por ser escultor. Gostava muito de brincar com plasticina, criar personagens, vesti-los e brincar com esses personagens. A par disso sempre desenhei muito. Não posso dizer que havia muitos livros de arte em casa, porque não. Não tenho pessoas muito próximas que estejam ligadas à arte. Daí também ser para mim um mistério como é que eu tenho chegado até aqui. Mas partindo do princípio que aproveitei sempre essas valências ou até alguma aptidão que teria para o desenho, fui-me seguindo sempre nesse percurso e a desenvolver sempre essa linguagem, não é? Até que depois chega aquele momento em que temos sempre que escolher, não é, uma área em que vamos seguir os nossos estudos e desde cedo seguimos. E é uma vida, então. E é uma vida, sim. E uma vida inteira não chega para podermos desenvolver, não é, todo este nosso trabalho, não é? E à medida que vamos avançando, percebemos que vamos, de facto, tendo aqui algumas valências, mas que começa-nos a faltar o tempo necessário para podermos dizer tudo aquilo que gostaríamos. E a escultura não? É assim, eu penso que o meu trabalho, de um modo geral, fala de questões relacionadas com o espaço. E dentro do espaço, depois podemos ver várias questões, desde o espaço urbano, depois existem aqui apelos ao espaço, quer representações da ordem metafórica, simbólica. Muitas vezes as obras têm um caráter expandido, as pinturas deixam de ser as pinturas tradicionais, pinturas que estejam exclusivamente num formato bidimensional, não é? Põe-se de pé. Sim, muitas vezes. Sim, Desculpa, quase como aqueles primeiros animais, não é? Que se põem de pé como os lémures, não é? Que começam a evoluir para outra espécie. E assim, porque estamos a falar também de uma representação, não é? Essa representação é sempre numa escala, enquadrada, muitas vezes também, ainda que seja de uma dimensão muito pequena, essa dimensão estabelece sempre um diálogo com o espectador, não é? Muitas vezes muito mais íntimo, próximo, não é? Portanto, há sempre essa relação espacial, não é? Desde aproximação, afastamento, muitas vezes quando as telas têm um formato que podem ultrapassar a escala humana, elas acabam por relacionar-se quase tridimensionalmente com o espectador, não é? A escultura por ser um bocadinho mais, até pode ser mais tátil, não é? Sim, mas tem a nós é-nos muito vedado, digamos, ao chamado espectador, sim. tocar a tela, não é? Porque não vemos essa questão do vulto redondo, não é? Que podemos circular, não é? Mas tem algumas peças que são instalativas, não é? Consigo produzir algumas, e mesmo algumas das últimas pinturas. Que elas não acabam digamos, na superfície da tela. Sim, eu também acho que tive sempre essa tendência para que ela fosse objetual, porque há continuação, não é? Nas partes laterais da tela, não é? Na profundidade. Sim, é como se continuasse aquilo que vemos no plano que está frontal, bidimensional. E como estava a dizer, as minhas últimas pinturas têm sido aquilo que eu chamo uma ideia de pintura expandida, não é? São muito mais objetuais, não é? Daí, se calhar entra nessa questão do espaço, algo escultórico, mas sem nunca ser totalmente escultura de vulto redondo.
E relativamente, porque eu fiquei com muita curiosidade também de ver as personagens parecerem aqueles bonequinhos das maquetes, que eu tanto gostava. Uma coisa que achava ser muito misteriosa quando via uma maquete, para mim, havia aquelas ações, aqueles carrinhos, ou as pessoas nos jardins, ou passear o cão, ou em atos mais violentos, como parece que se calhar é mais o teu tipo. Sim. Eu equiparava-os um pouco aos soldadinhos napoleónicos, aos nazis, não é? Os tipos da Gestapo. Eu gostava muito desses bonequinhos, e é curioso que reconheci alguma movimentação nesses, digamos que eles, ou porque estão inertes, ou porque foram abatidos, um holocausto horrível que os deixou prostrados. Sim, tem uma série que é a série Apanha-me se puderes, precisamente que aborda, não é, as questões da política, as contradições daquilo que é a política atual, e tem um lado metafórico, não é? Como se nós, no fundo, fôssemos realmente essas personagens, esses bonecos, não é? Em que somos facilmente manipuláveis, muitas vezes deixamos que aconteça uma série de coisas e que mesmo que tentemos agir, parece que ficamos inertes perante essas situações. Com as suas imperfeições também, quase humanas, não é? Sim, sim, que também porque eles são desenhados, não é? Ampliados uma escala superior àquilo que é a sua escala real, não é? É natural que depois haja essa tendência para realçar tudo que são essas imperfeições, não é? E há a tentativa também de humanizá-los, não é? Percebemos que são bonecos, mas ao mesmo tempo há ali um lado de humanização. E depois de toda uma inércia, ainda que estejam numa atitude de ação, parece que nunca conseguem resolver as suas questões para as quais se debatem. E muitas vezes esses desenhos também são acompanhados de uma mão, que é a minha mão, que tenta manipular. É a mão. A mão que não é, daí desse lado de joguete, de brincar, de ação, não é? Quero que haja realmente. Portanto, esse lado metafórico. Não é uma mão de proteção, ou chamado a mão divina, também, quer dizer. Há momentos em que pode acontecer isso, em que há assim uma atitude de proteção, não é? Parece que estão a proteger aqueles bonecos. Outras vezes é precisamente o contrário, não é? É manipulação, precisamente, desses bonecos, que é a tal metáfora que podemos ser qualquer um de nós, não é? Mas essa série também, a propósito, estávamos há pouco a falar da escultura, tem uma curiosidade, porque tem um lado instalativo, porque depois eu comecei a pensar que provavelmente nós poderíamos, ou eu enquanto espectador, também sentir-me dentro de uma manifestação. Então comecei a fazer uma série de bandeiras, não é? À escala real, não é? Que eram suspensas, tinham algumas mensagens, não é? Com os slogans, todas as mensagens. Com alguns slogans, exatamente. Então o espectador podia emergir nessa manifestação, deambular, não é? Ao mesmo tempo que via depois os desenhos, que estariam... Alguns desenhos estavam de facto numa prateleira, deitados, outros estavam na parede, não é? Normalmente como os desenhos, emoldurados, e que de facto podíamos sentir-nos naquela manifestação, embora fosse silenciosa, mas ruidosa pelos slogans e por toda aquela cor que havia nas bandeiras e todas aquelas mensagens. Um pouco como certas pessoas até constroem ou reconstroem cenas de batalhas, não é? Sim. Mas ali o facto da manifestação acho muito original, porque não conheço ninguém que tenha feito assim, digamos, tenha eternizado. Sim. Como se fosse um avanço napoleónico, não é? Qualquer coisa, mas a manifestação em si, que é sempre mutatis mutandis, não é? E acho que apesar de haver esse ruído, não é? Há ali de facto algo muito silêncio, não é? O silêncio também pode ser ruidoso, não é? Há ali um congelamento, aquilo acho que precisamente que é para que as pessoas possam refletir. Não quero ser um ativista, não quero dar qualquer tipo de lições de moral, o que quer que seja, mas apenas que as pessoas possam refletir perante aqueles campos de batalha, não é? Esta fase, por outro lado, é um bocadinho mais ruidosa no sentido da cor. Sim, este aqui é um trabalho que ainda está em processo, não é? Não sei como é que vai terminar, sei apenas estes elementos que me interessam incluir, não é?
há ali um por trás de ti que familiarizam antes detectei ele tem sido feito a partir de uma fotografia, suponho, não é? Sim, sim. Eu trabalho sempre de uma forma mediada, nunca a partir da realidade, ou seja, sempre uma ideia de realidade, como eu prefiro chamar-lhe, mas através de maquetes, como já vimos na série Apanha-me se puderes, não é? Os desenhos. Fotografia detecta um certo caos e achas que a pintura organiza esse caos ou assume como ele está? Isto são coisas que me passam para a cabeça e que não conseguia deixar de dizer. As duas coisas, muitas vezes. Até porque às vezes o meu processo, ainda que pareça metódico, em que eu calculo tudo e que sei como é que as coisas vão findar, isso não é verdade. Há de facto uma metodologia que está intrínseca àquilo que é técnica, não é? Tem que se passar por questões A preocupação não é organizar. processuais, não. E mesmo às vezes quando há o silêncio há muito ruído, não é? Nos trabalhos. E estes espaços são sempre espaços transitórios, não é? Muito próximo da ideia do não-lugar, não é? E que existem... É uma obra, como diriam os franceses, um chantier, não é? Sim, e há sempre depois, digamos, algum registro daquilo que é deixado pela ação do homem. E que nós não sabemos se é, às vezes, um momento anterior ou posterior a algo que vai acontecer, não é? É pós-fotográfico, de certeza, não é? Quer dizer, é uma... Sim, sim. Sim, tem como base fotográfica, mas não me interessa retratar, não quero que as pessoas reconheçam ou que saibam onde é que é aquele lugar. É que sirva mais como uma espécie de modelo, não é? Algo que podem encontrar, que pode ser comum, que pode existir em muitas cidades, como existem, não é? Porque cada vez mais temos esta tendência da vivência para a universalidade. E é mais organizado, não é? Aí é mais organizado, embora tenha aqui uma particularidade, que é o facto disto ser, o resultado, não é? Ser uma pintura desvastada. Porque de facto houve algum cuidado no início, na composição, a forma como foram pintadas, mas depois optei por lixar a superfície mesmo. Daí ter um ato violento, desvastar, não é? E perceber que se calhar esse tipo de linguagem, não é? Muito próximo da ideia de um fresco. É como se eu tivesse... E não ficou harmonizado, não é? Sim, conforme... Pronto, por isso depois há um controle e digamos que é um acaso controlado. Não sei totalmente, porque tem a ver com o número de camadas que damos quando pintamos, depois vamos desvastando e essa desvastação tem a ver com o número de camadas que tivemos. Daí há momentos em que vai aparecer uma determinada cor, outra não é? Pois nunca sei quais são as cores que vão... Por justaposição ou por extração, digamos, neste caso? Aqui neste caso é por extração. Houve a justaposição, não é? No ato de pintar, depois há subtração, não é? Daí de dizer que há um ato violento sobre a superfície, embora depois eu queira congelar esse momento. Claro que isto é uma coisa que eu descobri fazendo, porque havia uma superfície que não me interessava, que eu achava que aquilo era um erro do ponto de vista pictórico, não é? E ao tentar desfazer só um pequeno detalhe, fui descobrindo, não é? Muitas vezes descobrimos durante o processo, não é? Coisas das quais podemos tirar partido. E foi o caso, depois disso. Então, por que não fazer isto por toda a superfície? E foi aí que eu percebi que, se calhar, a composição estaria resolvida desse modo. E isto poderia ser também mais uma forma que eu poderia incluir no meu trabalho. Sim, Uma questão processual, não é? Acho que é um pouco aquilo que dizia o Picasso, não é? Porque é que eu hei de deitar fora aquilo que fez o favor de chegar até mim? No sentido que isto foi descoberto meramente por acaso. E se resulta, se eu acho que faz sentido também no meu trabalho, porque não incluir esse momento? E depois também a dimensão, porque tens várias dimensões. Sim, agora aqui eu estou a voltar, vou-lhe chamar um tipo de figuração, não é? Que numa escala superior nunca tinha praticado este tipo de falhou-me o termo. De figuração, não é? Dentro desta escala, estes elementos pictóricos tinham sido feitos numa escala muito mais pequena, algo mais intimista, não é? Não são geometrias constantes, pois não, assim
Não, inicialmente há esse lado por uma questão Sim. que facilita, não é? A transposição do desenho, não é? Há uma simplificar, não é? Para depois adicionar os detalhes, é aí Pois que a as maneira coisas como vão eles ficando são- mais complexas, as composições. Pronto, é muito próximo àquilo que é o chamado desenho diagramático, não é? Feito por diagramas, não é? Transposições, escalas, correções. Portanto, eu não tento transportar aquilo que são os elementos que a fotografia me Aporta oferece, não é? Porque eu depois tento compor. Eu acho que isto é muito mais próximo da pintura renascentista, não é? Sempre pôs a ideia de um único ponto de vista, não é? a anamorfose, não é? Que era, eu lembro de uma das fases mais surpreendentes, creio que no Rijksmuseum, que vi uma série de anamorfoses, que só de um ponto de vista eram obras abstratas, mas a partir de um ponto Sim. de vista, não. Havia uma, exatamente, correção, é não é? uma- Daquilo que seria correto. a imagem. Sim, e Mas depois... as pequeninas não são mais fáceis de conter, digamos assim. acabam por demorar o mesmo tempo, Eu muitas vou vezes. dizer uma infantilidade, mas eu sou assim. As pequeninas parecem mais perfeitinhas, digamos assim. Sim, porque... Pela minúcia também. Pela minúcia, não é? Pela escala, não é? Também é tudo muito mais Desculpa esta reduzido, mais inocência, mas concentrado. Não, mas isso faz sentido. Mantenho uma curiosidade infantil, então relativamente à pintura é mesmo infantil, é um misto de admiração e curiosidade e também de tentar perceber o que está nas vossas cabeças, vocês conduzem o pincel que vos leva ao gesto. Sim, a propósito do gesto, não é? Porque normalmente quando é uma escala superior pode haver uma simplificação, não é? No sentido em que os pincéis também são maiores, não é? Há uma abreviação diferente e às vezes uma tela mais pequenina pode demorar quase tanto tempo como uma tela de uma escala superior, não é? E mesmo estas pinturas, depois aquilo que é a imagem de referência, a imagem fotográfica, o tempo de execução destas pinturas não se compadece com aquilo que é o instantâneo da fotografia, não é? Sim. E mesmo assim, às vezes há uma escolha, não é? No enquadramento, naquilo que eu quero fazer. Muitas vezes, quando me deparo com alguns elementos, não é? Que são espaços devolutos, eu, se tiver a possibilidade de poder compor no próprio espaço, não é? Deslocar uma pedra, não é? Um pedaço de madeira, não é? Também às vezes faço. Daí dizer que é uma ideia de realidade, porque é sempre o lado manipulável, não é? E é um ponto de vista. E é um ponto de vista também, porque aquilo que nós, não é, inicialmente, quando a fotografia apareceu, não é, que achávamos que a fotografia registava a realidade, mas não é verdade. Provavelmente também algo que eu tenha feito inicialmente foi a pintura, porque era a tecnologia que havia na época, não é? E até depois aquela ideia do fotograma ou da imagem em movimento que dá origem ao cinema, digamos assim. Sim. Não é? Ao fim e ao cabo é sempre uma superposição, sim. Momentos que são congelados. Era uma ideia, a certa altura, para mim, enlouquecedora pensar que estamos a ver 24 fotogramas por segundo, não é? Sim. E que não é mais do que uma imagem. Isso é bom para convencer as crianças a não ter medo, não é? Sim, sim. Aquilo são só fotografias a passar. Sim. Não é nada um ato atroz. Não é, Sim. não é uma lágrima. Sim. Não é o que dizem os... Não. Não é uma foto de uma lágrima a aparecer apenas. E depois, quando falamos de pintura, ainda acrescentamos outra coisa, que são tudo reações químicas, não é? Pintura é química, acima de tudo, não é? Eu acho que todos os pintores deveriam de ter um curso de química que facilitava, muitas vezes também até por restaurar os seus próprios trabalhos, não é? Porque às vezes existem incompatibilidades. Cores, digamos assim. As suas tintas, não é? As tintas, isso também já fiz isso, fazemos sempre isso no nosso período de estudante, não é? Título de curiosidade, perceber como é que as coisas funcionam, depois percebemos que às vezes... Deve ser fascinante o nascimento de uma cor, não é? Sim. Quase como o nascimento de uma nação, estou agora a pensar no grafite. Uma alquimia, não é? Porque algumas até são muito apetecíveis, não é? Algumas cores, não é? O Van Gogh é que comia os tubos de tinta. E umas enriquecedoras como os ouros, não é? Sim, e depois aí começamos a perceber que depois há cores que também são fugitivas, não é? Com o tempo, por exposição à luz, não é? Que começam a perder aquela tonalidade, a sua vibração inicial, não é?
e outras pelo oposto, porque os estão num azuis outro número. explosivos, não é? Que eram... E os vermelhos também. Os vermelhos são cores, tudo seja vermelhos, lacas, têm uma tendência a serem fugitivas. E depois também depende daquilo que é o aglutinante, não é? No caso da aguarela, por exemplo, que é a goma arábica, Sim. não é? Por isso é que muitas vezes têm que estar protegidas com um vidro, em condições mais ou menos, uma luz muito especial, em penumbra, porque por exposição. Os frescos também. Os frescos A gente também, pensa não é? no Vale dos Reis, não é? Sim. Em que só o facto de não haver umidade permite que as coisas permaneçam durante milhares de anos. Sim, sim, sim. Por isso é que a Última Ceia está nas condições em que está, porque o Leonardo da Vinci tinha um processo muito lento, então começou a adicionar óleo, porque precisava de mais tempo, e acabou por fazer aquilo, não é? Apesar de ser genial em muitas coisas, houve aqui algo que tem a ver com uma incompatibilidade, né, dos materiais. Pois, um desgaste, digamos, mas a decadência também é interessante. Sim, é, até porque se nós analisarmos também aquilo que é a história da pintura, há muita coisa que não nos chega, como nós vemos, estamos a ver, não é, nos dias de hoje, não é? Mesmo a questão da Capela Sistina, quantas transformações é que teve, não é? Aqueles nus, não é? Já tiveram uns panejamentos a tapar as vergonhas, não é? Como diziam na altura, não é? Eu senti muita curiosidade, como é que se desfaz uma pintura, como é que se descobre o que está por baixo do que nós vemos. Sei da existência, não é, de pinturas que se sobrepuseram. Acaba de ser uma ideia do palimpsesto, não é? Palimpsesto, não é? Coisas que se vão acumulando. Tudo. Não interessa também o processo. Não é? Sim, inclusive eu tenho uma série, precisamente, não é, que se chama Palimpsesto, não é? E que também aconteceu um pouco também por acaso, não é? Porque estava a fazer na altura uma pintura muito ainda próxima daquilo que eram as minhas séries iniciais, das derivas situacionistas, não é? E não estando satisfeito com aquela pintura, encostei-a. Depois, passado uns dias, voltei a olhar para a pintura e porque eu usava sempre um método que não havia necessariamente um desenho prévio e aquelas composições eram feitas com fita cola crepada, que me ajudava a compor, não é? Colocava uma fita, depois uma divisão, de uma forma intuitiva, não é? Aquelas pinturas pareciam abstrações geométricas, mas era a consequência de todo esse processo. Depois, quando voltei a essa pintura, passei a olhar para a fita cola como um elemento da composição. Pois, como Ou sua seja, existência própria. como a sua existência própria, não é? E acabei por reproduzir à escala 1 por 1, não é? À escala, aquilo era a escala real, aquilo que seria, com esta ideia de quase trompe-l'œil, da fita cola, não é? E depois passou a ser um elemento que eu incorporei, e não que isso passasse a ser o assunto da fita cola, porque na sua essência aquilo sempre me pareceram pinturas muito próximas dos suprematistas, não é? Porque não havia necessariamente uma linha de horizonte, havia um fundo. Mas mais um motivo também. Motivo também. E ajudou a criar composições. Só não é abstrato porque nós reconhecemos a fita cola, mas na sua essência as composições são, não é? Conhecemos ou reconhecemos, não é? Sim, exatamente, porque depois é assim, eu também estou a falar isto, não é? Mas pelo facto, porque há aqui alguma afetividade até um certo ponto, porque o meu pai era técnico de eletrónica e usava muitas fita-colas coloridas. Fita-colas de eletricista, não é? Tem várias cores. As coisas evoluíram, eu comecei a brincar com os primeiros Legos, eram muito limitados, não havia Lego colorido. Quando apareceu o Lego colorido, para mim foi uma surpresa e por um lado também uma desilusão, porque estava habituado só ao Lego branco e vermelho, que era o telhado, não é? Claro. E quando apareceu aquela profusão dos Legos... Então, quando os Legos se tornaram carrinhos e aviões, eu zanguei-me com... Porque provavelmente dá menor lugar à imaginação. E cortava a imaginação. A imaginação, exato, sim. Eu acho que é o que acontece, não é? Hoje existem talvez coisas a mais. Não se consegue. Meios a mais para... E a pessoa torna-se passiva relativamente à construção. Sim, e acho que também estamos a ver um pouco isso em relação às novas gerações, não é? Não há motricidade fina porque não escrevem, é tudo o touch.
não é? Os textos são Há cada vez mais escolas, pequenos, são... há escolas que já não têm manuais, já não conseguem folhear, não é? Também perceber o que é um livro, o objeto, não é? Eu acho que Eu isto dei-me depois... conta, agora visitei uma série de escolas, porque precisava de um espaço para ensaiar, assim como mais gente, e reparei que os livros estão nas estantes. O que há uns anos me pareceria... Estava assim, as pessoas passam, se calhar levam os livros, mas não, ninguém lhes toca pelo visto. Não, infelizmente. 3 meses e tal, se os mesmos livros estão ali, ninguém tem curiosidade se querem folheá-los. Não, é tudo... O Google diz tudo, hoje em dia. É, Depois exato. não há essa escolha, não é? E depois agora também temos os chats da realidade virtual, Eu gosto não é? da frase do Ask me, don't Google. Perguntem-me. Sim. Logo. Sim, mas depois não sabem também selecionar aquilo que o Google vos oferece, não é? Sim, o que é colagem? Muito isso. Eu era grande fã de colagem. Os únicos movimentos que tentei fazer, digamos, em termos de imagem, pictóricos, era a colagem, na altura do Brian Gieson e da Beat Generation, que eles começaram Eram os recortes, não é? Recortes, alguns são assombrosos e hoje em dia parecem tão pobres, não é? De arte minimal, de colagem, sim. Coisas muito inocentes, jornais com cola. Lá está, com a fita cola, tem a impressão que também ela começa a intervir aí, não é? Sim. É uma coisa muito pop, a fita cola, não é? Sim, eu acho que sim, até mesmo algumas pinturas do Mondrian, não é? Também ele, quando chegou aos Estados Unidos, ele ficou deslumbrado, não é? E muitas vezes que vemos aquelas ortogonais, algumas de facto são pintadas, outras fita cola colada, não é? Porque aquilo era uma novidade, né? Nos Estados Unidos. O meu mundo de palco é muito dependente da chamada fita gafa. As fitas pretas, elas agora são fluorescentes. Todo o meu caminho, digamos, para a luz ou fora da luz é conduzido por fitas fluorescentes, que é por causa dos acidentes. Sim. Para delimitar tudo, não é? Sim. E as caixas. E uma coisa que eu observei também, que os próprios caminhões, à noite agora têm ali quase um enquadramento de neon ou de LEDs ou qualquer coisa. Toda essa luz se transformou noutra coisa. Mas esta é mais bonita, é mais contemplativa. Eu alguns também vi uma fase, que calculo que seja uma fase experimental, em que tem muito a ver quase com aquelas folhas tipo Excel, em que depois se reproduz qualquer coisa lá em cima. O que é que se dá de chamar a isso? Ok, tenho uma série, sim, acho que isso é mais recente, que se chama De Marcar, em que de facto há essa ideia de reprodução, não é? Da ordem da mimese daquilo que é uma folha de papel, não é? O que hoje em dia já, muitas vezes, estas novas gerações já não conhecem porque de facto alguns já não usam cadernos, não é? Não conhecem. Mas também considero isso como se fossem pinturas mais minimais, abstrações geométricas. Essa ideia também de quase um desafio para mim, não é? Tentar reproduzir aquelas linhas muito finas e quase paralelas que de facto ao olho nu e quando estamos com alguma distância parecem... É feito com lápis ou... Aquilo é pintado. Neste caso uso também o recurso à fita cola que me permite delinear aquelas formas, não é? Parecem-nos perfeitas ou quase perfeitas quando estamos a uma certa distância, depois percebemos que é impossível competir, não é? Com a máquina, aquilo é feito à mão, é depositado, não é um trabalho serigráfico, não é? É um depósito da tinta, não é? O caderno quadriculado, de facto. Agora, quase, recentemente, comecei a ter um bloco de notas quadriculado e é estranhíssimo. A quadrícula é uma coisa que realmente está a desaparecer, assim, aqueles cadernos que os detetives usavam nos interrogatórios. Não é? Sim, eu estou a dizer um interrogatório porque isto acaba por ser um interrogatório. Nós estamos a ser aqui filmados num ambiente quase de interrogatório. Sim.
sempre com esta ideia do fresco, não é? Como eu disse, porque achei que depois esteticamente agradou-me esta desvastação. É uma ideia performática muito interessante e muito... Eu não tenho grandes ideias em termos de marketing, mas digamos que comprava esta ideia. Pronto, esta peça chama-se Vertebrado, ainda pertence à série Palimpsesto e aquilo que eu considero talvez a última fase desta série. Estou muito sentido e muito agradável, de facto. Antevê-se uma boa primavera. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, eu.